Bom, vamos fazer mais uma questão. E aí vocês vão perceber que essa questão segue uma lógica um pouco diferente do plano mestre. Notadamente em relação ao momento, a vinculação temporal da programação que nós estamos realizando. Como foi citado anteriormente, no plano mestre, a vinculação está ligada ao momento em que aquela quantidade deve estar pronta, deve estar disponível, pronta para ser entregue ao cliente. Então, se eu digo que são 100 unidades na semana 1, essas 100 unidades devem estar concluídas, totalmente prontas na semana 1. Ao contrário, quando a gente trabalha com a programação de insumos, de componentes, a um nível mais operacional, a preocupação é quando se deve começar, quando se deve iniciar o processo, quando você deve emitir uma ordem de compra ou uma ordem de produção, de forma a assegurar que essa programação do plano mestre, ou seja, o momento em que aquele material deve estar pronto, possa ser cumprido de modo efetivo. Então, antes de introduzir alguns conceitos necessários para que a gente possa entender e absorver e acompanhar um pouco melhor essa metodologia, vamos fazer um exemplo, é uma forma da gente já visualizar a dinâmica e a lógica desse tipo de questão. Diz o seguinte: o departamento de produção de uma empresa tem uma previsão de utilização de parafusos no processo de manufatura, como apresentado nessa tabela, que ainda está incompleta. Então, nós temos aqui 5 semanas. A semana 0 é a semana anterior à semana da programação. Nós vamos começar a nossa programação exatamente a partir da semana 1. Percebam que, dentro dessa perspectiva, nós precisamos, então, estabelecer qual vai ser a previsão de recebimento, quando os insumos deverão ser recebidos, né? Vamos dar uma lida aqui, mas aqui está ligado a insumos, o estoque que nós pretendemos ter ligado a cada um desses elementos e quando nós vamos liberar, quando nós vamos emitir uma ordem de compra. Então, o departamento de produção de uma empresa tem uma previsão de utilização de parafusos nesse processo de manufatura apresentada nessa tabela. Então, aqui é a necessidade já estabelecida a partir de uma demanda dependente. Né? Parafuso é um componente, é uma demanda dependente, depende da demanda do item. Então, nós já fizemos essa vinculação. Por exemplo, se em cada item do produto acabado são usados 10 parafusos, aqui eu estou projetando fazer 10 itens, usando 10 parafusos cada um, dando 100. Aqui fazer 70 itens, aqui fazer 100 itens e assim por diante. Os parafusos são vendidos pelos fornecedores de material em lotes múltiplos de 500 unidades. O prazo de lead time é de 2 semanas. O que é lead time? É o tempo decorrente, é o tempo necessário, desde que você emite uma ordem de compra ou uma ordem de produção, até a sua efetivação, até a sua efetiva chegada. O estoque de segurança é de 200 unidades, é a quantidade que a gente deve manter por segurança, né, para evitar um desabastecimento. E nós estamos começando com 400 unidades. E não houve nenhum pedido feito nas últimas 2 semanas. Por que ele coloca essa última informação? Porque se houvessem sido colocados pedidos, eles ainda chegariam, já que o lead time é de 2 semanas. Por exemplo, se na semana anterior à semana 0 tivesse sido emitido um pedido, e como o lead time é de 2 semanas, haveria o recebimento de pedidos aqui. É por isso que ele já colocou 0, tanto na semana 1, em termos de recebimento, quanto na semana 2, para corroborar, né, e para deixar de forma mais objetiva essa informação que está colocada aqui. Não foi feito nenhum pedido nas últimas 2 semanas, por isso não tem chegada prevista. A pergunta que ele coloca é qual o estoque médio projetado para 5 semanas seguintes. Ou seja, ele quer que a gente some o estoque projetado para cada uma das 5 semanas, dividida por 5, e essa é a resposta que a gente tem que dar à questão. Então vamos lá. Vamos estabelecer a nossa necessidade de insumos e a partir daí vamos estabelecer quando o pedido vai ser disponibilizado, em que momento ele deve ser recebido pela nossa empresa, supondo, lógico, que não haja nenhum atraso na entrega. Então nós temos, na primeira semana, uma necessidade de 100, não vai chegar nada, mas nós temos 400 no estoque. Lembrar que nós precisamos manter 200 unidades como estoque mínimo, como estoque de segurança.
Mas mesmo esses 100 sendo consumidos, vamos cair com 300. Ou seja, o estoque projetado aqui na semana 1 seria de 300 unidades. Consequentemente, nessa semana, eu não preciso, eu não preciso receber nada. Né? Eu não preciso, o fato de já estar programado o recebimento de zero, de fato é compatível, porque nós não iríamos precisar mesmo. E também não vamos liberar pedido, né? Não vamos liberar para que seja feita essa solicitação. Bom, na semana 2 nós não temos demanda, então continuamos com o mesmo estoque de 300. De fato, a gente não vai precisar. Já na semana 3 nós começamos com 300, mas vamos ter uma demanda de 700. Eu vou ficar devendo 400 e ainda tendo que colocar 200 unidades. 200 unidades de estoque. Bom, se eu tenho 300, vou consumir 400 e ainda tenho que deixar 200 de estoque, eu precisaria de 600 parafusos. Só que eu não posso comprar 600 parafusos. O lote é múltiplo de 500 unidades. Então, na verdade, eu vou ter que comprar 1000. Só 500 não daria, né? Porque 500 daria 500 mais 300, que é o meu estoque, daria 800. Abatendo da minha necessidade de 700, eu ficaria com 100 no estoque. E aí eu quebraria essa restrição, essa regra do estoque de segurança. Portanto, eu preciso que seja entregue aqui na semana 3 1000 unidades. Tá? E para que essas 1000 unidades sejam entregues na semana 3, eu preciso pedir 2 semanas antes, ou seja, na semana 1. Na semana 1, eu tenho que liberar um pedido prevendo o consumo desse item, a necessidade desse item na semana 3 para o meu fornecedor. O fornecedor vai receber, vai trabalhar em 2 semanas, ele deve nos enviar, ou devem chegar na nossa empresa, os parafusos foram adquiridos. Bom, se a gente recebeu 1000 aqui, já tinha 300, vai ficar 1.300, e usamos 700, nós vamos ficar com um saldo de 600. Esse é o nosso estoque. Na semana 4, nós temos uma demanda de 1.600 no estoque, não é suficiente. Se eu pedir 500, se chegarem 500 a mais na semana 4, nós vamos ficar somente com 100 no estoque. 500 mais 600 a 1.100, menos o 1000 que vai ser consumido, sobraria 100. Então eu vou precisar que chegue mais 1000 aqui. E, consequentemente, esses 1000 que devem chegar na semana 4 devem ser pedidos 2 semanas antes, ou seja, na semana 2. Se chegam 1000 unidades na semana 4, eu vou consumir 1000 e tinha 600 no estoque, e 600 vai se manter. E eu começo então a semana 5 com 600 unidades, para uma necessidade de apenas 400. Percebam que, como eu tenho que deixar 200 unidades no estoque, esses 600 são suficientes. São suficientes, né? Eu não vou pedir nada, não vou receber nada aqui. Consequentemente, não vai ter pedido programado para a semana 3. E nós vamos terminar esse período com 200 unidades no estoque. Pronto. Então percebam que, para que tudo isso aconteça, nós precisamos retroagir no tempo de acordo com a duração do lead time. Foi o que nós fizemos aqui. Para que esse material chegue no momento certo e possa ser utilizado, eu tenho que fazer uma programação, eu tenho que emitir esses pedidos, aí pode ser pedido de compra ou um pedido de produção, caso eu faça o meu componente, nesse período necessário para que a produção ocorra, para que a entrega aconteça. Essa é a essência do MRP. Tá? Passar a focar nos momentos em que algo deve ser executado, uma ação deve ser implementada, que no caso aqui seria o início da fabricação, o início do processo de compras. A resposta da questão seria então o estoque médio. O estoque médio registrado seria 300 unidades na semana 1, mais 300 na semana 2, mais 600 na semana 3, mais 600 na semana 4, mais 200 na semana 5. Isso aqui divide por 5, já que eu quero uma média. Bom, aqui vai dar 600, 1.800, 2.000 por 5, 400. Ou seja, a resposta a essa questão seriam 400 unidades no nosso estoque. Ok? Bom, o que nós acabamos de aplicar foram alguns conceitos de MRP, que agora a gente vai praticar um
pouquinho mais, vamos entrar um pouquinho mais nessa técnica. Não vamos aprofundar muito, mas para vocês terem uma visão de como isso funciona. Então, o MRP deriva, pessoal, de todo o planejamento tático e operacional de operações, né? Então, um planejamento agregado, que é aquele planejamento, aquele plano em que eu não detalho por produto, mas sim por categoria de produtos, eu agrego as categorias de produto com foco de tentar estabelecer qual é a necessidade de recurso que deve ser alocada, pessoas, equipamentos, tempo, isso aqui é tático, resulta no plano mestre. No plano mestre eu não agrego, então aqui é individual. Cada caneta que eu tenho, que foi todas as canetas de várias cores foram agregadas para fazer o plano agregado. No plano mestre eu vou trabalhar isso de forma individual, tá? Caneta a caneta. Então, com o plano mestre eu vou saber quando cada caneta deve ser entregue, quando cada pedido, né? Por exemplo, na semana 1 eu tenho que ter quantas canetas prontas para entregar. Na semana 2 eu tenho que ter quantas canetas prontas para entregar. Logicamente, considerando toda a política da empresa, o estoque inicial que ela tinha, quanto ela quer deixar de estoque final, como é que ela trabalha em termos de lote. Então, tudo isso aí já é definido. Essa informação que é aplicada aos itens independentes vão ser levados para o MRP, que é o Material Requirement Planning, que é essa metodologia que retroage no tempo, de acordo com o lead time, para viabilizar que o material seja pedido ou comprado no momento certo. Nós vamos, então, a partir daí, estabelecer qual é a necessidade de compra, em que momento, em que quantidade, que itens devem ser comprados, bem como em que momento, que quantidade, que itens devem ser fabricados, alguns componentes. Isso resulta no que nós podemos chamar de plano de materiais, tá? Ou seja, toda a discriminação, toda a especificação da quantidade, do tipo, do momento em que os materiais necessários vão ser pedidos. Para isso, o MRP vai utilizar como informação tanto a necessidade, o que deve ser disponibilizado em termos de produto acabado, os itens independentes, quanto a lista de materiais, aqui seria o projeto do produto que nós estamos trabalhando, incluindo aqui quais são os componentes e em que quantidade eles devem estar presentes. Para fazer uma mesa eu preciso de 10 parafusos, eu preciso de 2 metros quadrados de madeira, eu preciso de tantos ml de cola e assim por diante. Como eu preciso saber o registro de estoque? O registro de estoque dos itens, dos componentes, para que eu não peça sem necessidade, tá? Isso aqui está ligado aos componentes. Então, resumindo esse esquema, de um modo geral, o que nós precisamos para fazer o MRP funcionar seria a quantidade a fornecer do produto final. Isso aqui é a demanda, né? A demanda que foi registrada. O estoque atual de cada produto, final e componentes. O estoque futuro desejado, final e componentes. Quando eu tenho o estoque do produto final atual, o estoque futuro do produto final e mais a sua demanda, eu posso estabelecer o plano mestre. O plano mestre para o produto acabado, para o item independente. E para aplicar o MRP, aí eu preciso ter os estoques dos componentes. Preciso também na lista de materiais do BOM, do Bill of Materials, o projeto do produto, com especificação dos componentes e quantidades. Se nós vamos comprar e produzir em lotes múltiplos ou mínimos, quais são os lead times e se existem quantidades já programadas. Porque se essas quantidades já foram pedidas, elas vão chegar, né? Elas vão ser entregues em um determinado momento durante o nosso planejamento e eu preciso considerar esse material, senão pode ser que eu peça ou produza em duplicidade. Então essas são as informações básicas e no próximo vídeo a gente vai começar a tentar aplicar tudo isso por meio de alguns exercícios.